Queridos irmãos, hoje encerramos a leitura da primeira carta de São João. E esse trecho final, uma espécie de epílogo, análogo àquele que está no final do Santo Evangelho de São João, tem como centro uma realidade que a comunidade do discípulo amado enfrentava, realidade que nós lemos no decorrer da carta, mas que pode passar desapercebida aos nossos olhos. O fato de que alguns irmãos se separaram do corpo. Um grupo de secessionistas, de gente que se sectarizou do corpo de Cristo. São João fala deles como pessoas que são do anticristo, que nunca foram dos nossos, etc, etc. Ao longo da primeira epístola, isso fica muito claro. E o que acontece? Essa primeira leitura, ela gira em torno de um conceito muito importante na perspectiva de São João, que é o que aqui aparece como pecado que conduz à morte. Todos nós católicos conhecemos essa divisão entre pecado venial e pecado mortal, entre um pecado leve e um pecado grave. Mas não é disso que São João está falando aqui. Dentro da literatura de São João, o pecado que conduz à morte é a negação de Jesus Cristo. É quando o homem dá as costas para Cristo. É quando o homem, mais do que não conhecê-lo, o rejeita. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho de São João, o diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus diz: de tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crer será salvo. Quem não crer já está condenado. E mais abaixo, ele diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não o tem, sobre ele cai a ira de Deus. João 3,36. Ontem mesmo, no trecho imediatamente anterior ao que nós lemos hoje, ele diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, o pecado que conduz à morte é o pecado de quem rejeitou o Filho, de quem não quis a luz que vem do Filho, de quem preferiu as trevas do que a luz. Ora, diante desses irmãos que renegaram o Cristo, que se encarnou, que morreu por nós, que se ofereceu como vítima de expiação pelos nossos pecados, o Cristo que veio, como nós ouvimos na leitura de ontem, pela água e pelo sangue, pela fé, pela caridade, o Cristo que foi testemunhado pelo próprio Deus como seu Filho amado, como aquele no qual ele coloca todas as suas complacências. Esses que o rejeitaram estão no pecado que conduz à morte. Agora sim nós podemos entender um pouco melhor do que João está nos falando aqui. Caríssimos, esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve.
E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Ou seja, ele começa fazendo uma exortação à oração. Quando nós oramos alinhados com a vontade de Deus, por causa de Jesus Cristo, o Pai nos atende. Quando nós oramos em nome de Cristo, e quando nós, na mediação de Jesus Cristo, apresentamos ao Pai algo que lhe agrada. Isso para nós é muito importante, porque quantas pessoas começam a pedir coisas sem examinarem se elas são conformes à vontade de Deus. Um cristão deveria fazer apenas orações que não podem não ser respondidas. Porque o seu coração deveria estar tão alinhado com o Evangelho que ele não é capaz de oferecer a Deus uma oração que realmente não esteja alinhada com o coração de Deus. Então, isso para nós é difícil, porque nós temos os nossos roteiros, os nossos esquemas, e nós queremos que Deus, no fundo, faça a nossa vontade prevalecer. Mas quando nós dizemos, Senhor, coloco isso nas tuas mãos. Se isso é da tua vontade, que seja feito assim. Se não for, não faça. Se isso for para o meu mal, tira do meu caminho. Eu quero te conhecer plenamente. Aí chega uma pessoa, olha, pode ser que você seja promovido na firma. Quem não quer isso? Qualquer um. Mas o cristão deveria dizer, Senhor, se for para a tua glória, que assim se faça. Se não for para a tua glória, não se faça. Porque eu não quero estar 1 milímetro fora da tua vontade. Portanto, uma boa parte da nossa oração deveria consistir em pedirmos luzes para conhecer qual é a vontade de Deus de modo especial para nós. E às vezes nós demoramos para ter esse discernimento. Então ele diz, e aqui é a aplicação da exortação geral à oração. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduza à morte, que ele ore e Deus lhe dará àquele irmão a vida. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve orar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Nós temos que nos colocar na perspectiva da comunidade do discípulo amado. Pensemos, nós estamos naquela igrejinha perseguida, buscando a Deus com todo o nosso coração. E alguns irmãos muito queridos se afastam porque são afetados por um tipo de crença estranha. No caso, a crença de que Jesus Cristo não veio na carne, que ele não é verdadeiramente homem, que ele é uma espécie de holograma, e que, portanto, nós devemos simplesmente tocar a nossa vida sem nos importarmos com aquilo que é pecado. Esses irmãos se diziam que não eram pecadores, que já não tinham mais pecado, e, portanto, podiam fazer aquilo que eles quisessem. Qual é o nosso coração? Aquilo que, em primeiro momento, a nossa caridade nos impulsiona. Orar por essas pessoas, para que elas retornem ao bom caminho. Só que chega uma hora
em que a nossa intercessão começa a nos fazer mal. Sabe quando alguém se desviou e você está tão dolorido pela pessoa que desviou, que você já não consegue mais ter paz, você não tem mais comunhão com Deus, você não consegue mais colocar o seu coração no Senhor? Quando a intercessão se torna um fardo ruim, essa é a hora de parar de orar. Nós temos que entender uma coisa: Deus não anula a nossa liberdade. E se alguém não quer Deus, ele opôs a Cristo um obstáculo voluntário. Deus não vai forçá-lo. Deus não força ninguém. Jesus diz: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Ele não obriga. Mesmo para São Paulo, quando São Paulo estava no caminho de Damasco, ele disse, quando apareceu a São Paulo: é duro recalcitrar contra o aguilhão. Ou seja, ele estava comparando São Paulo com um boi, cujo aguilhão, a pinça, né, o gancho, vai pegar, mas ao invés dele se entregar, ele se debate. É duro, mas ele não força São Paulo a se entregar. Essa entrega tem que ser nascida do seu coração. Há um mistério aí. Há um mistério que nós não podemos compreender. Portanto, quantas pessoas se desviam? E aí você, pai, mãe, por exemplo, entram num desgosto, perdem a alegria, perdem a felicidade, porque o meu filho se perdeu, porque... Escuta, querido, ele é adulto, ele é livre. Você já falou, você já ensinou, você já mostrou, ele sabe o caminho de volta. Não quer ir? Vá com Deus. Não é necessário servir a Deus contra a sua vontade. Se você não quer, eu não vou destruir a minha fé, a minha espiritualidade. Em outras palavras, eu não vou para o inferno junto com alguém que não quer ir para o céu. A minha oração tem que ser equilibrada, sensata, sábia. E se alguém realmente renunciou a Cristo, não tem jeito. Essa pessoa deu as costas para a sua salvação. É uma pena? É, mas o inferno existe e muita gente vai para lá. Jesus disse que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Mas larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por ele. Portanto, nós não temos que destruir a nossa comunhão com Deus quando isso é uma consequência de uma intercessão nervosa, desesperada, angustiada. É por isso que ele diz: não digo que se deve rezar. Veja, é muito importante entender, ele não está proibindo de orar por um desencaminhado. Ele só está explicando que não é um dever. Porque alguém pode dizer: não, mas eu tenho que levar essa pessoa nas costas, eu tenho que... Calma, você não é o Salvador. Só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. Calma. Isso é muito importante. Ele continua: sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Ele começa aqui uma série de 3. Nós sabemos. Nós sabemos. Nós sabemos. O primeiro: nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus, Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. E a gente fica um pouco confuso, porque a gente fala: meu Deus, como assim aquele que é gerado de Deus não peca? E a gente peca.
Como isso? O que ele está dizendo aqui? Ele está falando de uma nova natureza que todo aquele que nasceu de novo tem em si. Vejam, se você suja um gato, daí a pouco o gato começa a se lamber, dentro de algum tempinho ele já está limpo. Mas se você lava um porco, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai para a lama. Por quê? Está na natureza do porco ser sujo, assim como está na natureza do gato ser limpo. Aquele que nasceu de Deus tem uma nova natureza, ou seja, se ele pecar, ele vai ser limpo no sangue de Cristo. Ele vai confessar o seu pecado. Ele não tem comunhão com o pecado. Ele não tem uma posição de tranquilidade no pecado. É por isso que São João já disse, no capítulo 2, filhinhos, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas, se pecardes, tendes um advogado junto de Deus, Jesus Cristo, e ele vos perdoará de toda culpa. Ou seja, ele está falando aqui dessa nova natureza. Uma natureza que nós recebemos de Deus, e ele diz, o maligno não o pode atingir. Ou seja, o maligno só poderá te atingir se você voluntariamente se expuser às suas artimanhas, se você não vigiar. Como diz São Pedro, sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao vosso derredor como um leão a rugir, procurando a quem tragar. Portanto, eu tenho que ser sóbrio e vigilante. Eu tenho que levar uma vida em que o equilíbrio de Cristo se manifeste. Segundo, nós sabemos. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro jaz sob o poder do maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Mais uma vez, São João faz essa separação entre o cristão e o mundo no qual há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. No mundo do pecado. O mundo é um mundo do pecado. Bom, basta olhar para a janela. Se você colocar a cabeça para fora, o que você vai ver é um mundo inteiro indo para a direção oposta à do Evangelho. Mas nós sabemos que somos de Deus, ou seja, nós temos uma nova natureza. Como diz São Paulo aos Romanos, a vontade da carne conduz à morte, mas a vontade do Espírito conduz à vida e à paz. Ou seja, nós queremos Deus, nós queremos mais de Deus, somos fracos, pecamos, mas isso não é o que determina a nossa vida. O que nós queremos mesmo, o tema da nossa vida é que nós queremos estar sob a direção do Espírito Santo para amar a Deus. Aí sim, nós não estamos sob o poder do maligno, como todos aqueles que não nasceram de novo. Por último, nós sabemos que o Filho de Deus veio e que nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Ou seja, João está olhando para a comunidade dos seus filhos e está dizendo, perseverem no Deus verdadeiro. E em seu Filho Jesus Cristo, é nele que está a vida eterna. Não desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Nós somos chamados a ter um super conhecimento do Filho de Deus, a progredir em graça e oração, em viver da dependência dele. No Evangelho de hoje aparece esse versículo muito pouco comentado, quase não se prega sobre ele, quando João diz, ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Ou seja, eu não devo seguir a minha cabeça, eu tenho que depender de Cristo para tudo.
Quantas pessoas colocam na sua mente um pensamento mundano? Eu vou todos os dias orar 2 horas, porque São Pedro de Alcântara disse no Tratado da Oração que eu tenho que rezar 2 horas. Se você não receber isso de Deus, você não vai conseguir. Vai fazer uns 2 dias só, depois você vai desfalecer. Isso é um princípio. Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Eu quero. Peraí, mas será que Deus quer? Para cada um, Deus tem um caminho de santificação. Santo Afonso Maria de Ligório orava 8 horas por dia. Ele não dormia, né? Porque ele orava 8 horas, estudava 8 horas e fazia pastoral 8 horas. E ele não dormia. Tinha essa graça. Se eu não dormir, misericórdia. Eu não consigo nem me levantar no outro dia. Eu fico completamente destruído. Cada um tem um caminho. Então, mais do que o que eu quero, eu tenho que depender de Cristo. Eu tenho que receber do céu. O que o Senhor quer me dar? Eu vou fazer um jejum de 40 dias. Faço um voto. Vou jejuar 40 dias. Espera aí, meu filho. Deus quer te dar 40 dias de jejum. É isso que Ele está te dando. Você tem que ser salvo pela graça. Não é pela sua invencionice, por aquilo que vem da sua cabeça. Deus está te dando isso ou não? Essa é a grande pergunta. Mas o versículo final é muito interessante. Porque ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. É um versículo interessante porque, veja, se ele dissesse guardai-vos da idolatria, ele estaria falando de um preceito moral. Mas quando ele diz guardai-vos dos ídolos, como assim? O que ele está querendo dizer com isso? Há uma discussão quase interminável entre os exegetas sobre esse assunto. Só hoje eu li umas 11 teorias diferentes sobre o que seriam esses ídolos. A que mais me convenceu é a de que São João está falando dos simulacros. Ídolo, no grego, significa simulacro, ou seja, imitação. Guardai-vos do quê? Dos cristãos falsos, dos imitadores, dos simulacros de cristão, mas que não são cristãos verdadeiros, desses falsos irmãos. É a última advertência que ele dá. Toma cuidado com quem você anda, toma cuidado com quem você caminha, se preserve, porque se você andar com quem está desencaminhado, você pode se desencaminhar também. É uma palavra de um pai que olha para a sua família, para os seus filhos pequeninos e diz: filhinhos, guardai-vos dos simulacros, dos dissimuladores, daqueles que aparentam ser uma coisa e não são, ou como diz Jesus aos apóstolos, guardai-vos do fermento de Herodes, que é a hipocrisia. Peçamos ao Senhor que também nós possamos perseverar na graça, buscando sempre, dependendo dele sempre, porque ele é o mais importante. Muitas vezes nós teremos que prosseguir sozinhos em nossa jornada rumo ao céu. Teremos que deixar muitas pessoas para trás. Mas quando nós fazemos isso, o Senhor não se deixa vencer em bondade e misericórdia para nos compartilhar, para compartilhar conosco a sua intimidade, os seus segredos mais profundos.